bom dia aos meus queridos e amados irmãos, a graça e a paz de Deus. Estamos começando mais um episódio do nosso ID Podcast. Irmãos, considerem fazer aí as suas inscrições nos nossos canais de podcast, no Spotify, no Google Podcast. Estamos também na Amazon, estamos no Facebook e no YouTube também. E futuramente estaremos também no Instagram. Nosso podcast visa somente levar a palavra de Deus sem nenhum fim lucrativo. O que importa é trazer a mensagem e levar a mensagem para que logo o reino de Jesus venha até nós. Hoje eu trago um pequeno devocional, irmãos. E o texto base fica em Lucas, capítulo 12, versículo 45 e 46. Ele diz assim: Mas suponham que esse servo diga a si mesmo: Meu senhor se demora a voltar. Então começa a bater nos servos e servas, comer, a beber e embriagar-se. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera e numa hora que não sabe, e o punirá severamente e lhe dará um lugar com os infiéis. Você sabia que a igreja pode ser um lugar perigoso? Pode ser perigoso se você for à igreja com um rancor que provoque brigas e um coração endurecido, cheio de amargura e crítica. Porque o mesmo sol que amolece a cera, endurece o barro. Irmãos, temos diante de nós um tema importante e interessante aqui, desse pequeno devocional. Nós muitas vezes somos chamados e começamos a frequentar a igreja, não importando aqui a sua denominação, mas começamos a criar o hábito de frequentar a igreja nos dias de culto. E ali, irmãos, começamos a ouvir a palavra, ouvir os hinos, as orações. Mas se não buscarmos a nossa mudança, se não buscarmos permitir que aquele hino, aquela oração, aquela pregação seja um agente transformador na nossa vida, a igreja se torna um lugar perigoso, irmãos. Não adianta nós estarmos ali cantando louvores, orando, em súplica, em petição, ouvindo pregações tremendas, se dentro de nós mesmos nós estamos duros de coração, temos rancor, temos raiva, se nós não deixarmos que essas coisas sejam um agente transformador na nossa vida, isso se torna algo perigoso, pois estaremos vivendo de uma simples aparência, irmãos. Dentro da igreja estaremos louvando e glorificando, mas somente da boca para fora. Mas se você for à igreja com o coração aberto a Deus, com o desejo de adorar, orar, ouvir e aplicar a palavra de Deus,
Se você for à igreja querendo ser parte do corpo de Cristo e servir ao Senhor, então a igreja será um oásis para você. Será um lugar de refresco. Será um lugar de bênção. Nesse pequeno paralelo nós vemos a diferença que é quando nós decidimos estar na igreja, mas nos entregarmos à guia de Jesus. Ou daqueles hinos que nos levam mais próximo dos céus, também nos levam mais próximos do céu quando estamos cantarolando ele em casa, ou na rua, ou no nosso trabalho mentalmente. Quando aquelas orações impactam o nosso coração e buscamos fazer orações tais, aquelas que nós ouvimos ali nos dias de culto, intercedendo por pessoas, fazendo súplicas a Deus, agradecendo. A igreja se tornará um lugar diferente se o sermão, a palavra que você ouvir ali, fazer morada no seu coração e na sua mente. Para que, como ela sendo uma bênção ali, quando proferida ali no púlpito para você, ela continue sendo uma bênção na sua vida diária, dia após dia, que ela seja o seu alimento, para que você possa se fortificar, para que você possa crescer em estatura cristã, para que a gente deixe aquela condição de crianças, pois na caminhada cristã nós evoluímos assim como na nossa vida, quando nascemos, somos ali criancinhas dependentes do pai e da mãe. Conforme vamos crescendo, vamos nos alimentando de forma para que nosso corpo seja suprido com aquele alimento. Quanto mais a gente cresce, mais forte o alimento se torna. E isso também deve ser na nossa vida cristã. Nós bem sabemos que temos duas naturezas dentro de nós, a carnal e a espiritual. Não adianta nós estarmos na igreja alimentando a parte espiritual somente nos dias de culto. E nos dias comuns, nos dias que não tem culto, não tem nenhum encontro da igreja, nós alimentamos a nossa carne com os nossos desejos, os desejos da carne, e abandonamos o espiritual. Se nós buscarmos estar na igreja e permitir que os hinos, as orações, a pregação continuem ressoando perpetuamente no nosso coração e na nossa mente, se formos à igreja buscando querer ser parte do corpo de Cristo, a igreja se torna um lugar diferente para nós. Jesus contou a história do empregado fiel e do empregado infiel, postos à prova enquanto seu mestre estava fora. Falando do empregado infiel, Jesus disse: mas suponham que esse servo o diga a si mesmo: meu senhor se demora a voltar. Então comece a bater nos servos e nas servas, e comer e beber e a embriagar-se. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera e numa hora em que não sabe, e o punirá severamente e lhe dará um lugar com os infiéis. Será que a ideia do retorno de Cristo enche seu coração de ansiedade, emoção e alegria? Se assim for, mostra que você anda com Cristo. Irmãos, temos que levar essa parábola para a nossa vida. Porque como eu disse, se nos alimentamos do espiritual somente quando estamos em dia de culto, é semelhante a esse servo infiel, irmãos. Porque enquanto estamos ali, dentro da igreja, nos dias de culto, estamos louvando, orando, ouvindo a palavra,
parece que está tudo bem. Mas quando estamos do lado de fora e deixamos de lado tudo aquilo que nos foi compartilhado ali, é semelhante a esse servo infiel que, por ver a demora do seu senhor, começa a castigar ali os seus conservos pela demora do seu senhor. Começa a se regalar em bebidas e embriaguez, porque não sabe quando o seu senhor vai voltar e, por esse fato, acha que pode fazer o que bem entende, o que bem quer, até a hora em que o seu senhor volta, sem que ele o esperasse. Da mesma forma que ele castigou, ele será castigado e colocado junto com os demais infiéis. Por outro lado, se falar de seu retorno, encher seu coração de ansiedade, medo e pavor, isso talvez revele que você não está bem espiritualmente. Tal como o empregado infiel na história, há pessoas da igreja hoje que parecem estar bem com Deus, mas não estão. E elas estão, portanto, em um lugar perigoso. Irmãos, que possamos refletir nessa palavra. Que possamos ser como o servo fiel. Na saída do seu mestre, mesmo sem saber quando ele iria voltar, continuou fazendo tudo quanto o seu mestre ali o ordenou para fazer. Para que quando ele voltar, e voltar de surpresa, não o encontre embriagado ou castigando ali os seus conservos. Em outras palavras, irmãos, possamos estar na casa de Deus, mas que possamos deixar que o seu Espírito nos transforme a cada dia. Porque a nossa luta é diária, a nossa luta não é só quando estamos dentro da igreja, a nossa luta ainda mais é fora. Porque é fora que precisamos de forças para buscar a Deus a cada dia, em cada situação. Seja numa oração, seja no estudo da palavra, no seu testemunho diário. Porque o seu testemunho impacta pessoas lá fora. O seu testemunho é para mostrar que Jesus tem feito algo diferente na sua vida. Mas, se após o culto chegamos nas nossas casas, voltamos a fazer tudo aquilo que fazemos corriqueiramente, largamos a Bíblia de lado, não oramos, não buscamos a presença de Deus, estamos nos comportando igual ao servo infiel. E se não despertarmos em saber que a volta de Cristo é breve, isso não impedirá que ele virá. E se ele vier e estivermos desapercebidos, ai de nós, irmãos, ai de nós. Possamos estar atentos e ansiosos e esperançosos pelo seu retorno, com felicidade no coração, e não com temor, não com medo, e não com esse pensamento de que, vou saber lá quando Cristo vai voltar, então eu vou continuar aqui fazendo as minhas coisas. Vigia, irmão, vigia, irmã. Jesus está às portas, e Ele quer levar a mim e quer levar você também. A paz de Deus, a comunhão com Cristo e a presença contínua do Espírito Santo estejam sobre cada um de vós.